Nesse vídeo em específico, eu resolvi criar uma nova playlist sobre criação de jogos, mas de uma forma mais simplificada. Eu resolvi criar primeiramente um desafio para mim mesmo, de criar um jogo na Unity em apenas 2 dias. Hoje é dia 20 de fevereiro de 2023, eu comecei esse jogo no dia 18, no sábado, e terminei no dia 19, domingo. Então eu tive 2 dias para fazer o jogo. E, além disso, tem mais um ponto interessante, é que eu não sei criar jogos. Então foram 2 dias que eu tive que aprender algumas coisas e desenvolver, ter toda a ideia e tal, tudo em 2 dias e fazer ficar funcional. Porém, eu já trabalhei com a Unity, tá? Eu já criei aplicativo na Unity, já dei uma brincada assim com uma coisa ou outra de mecânica de jogo, mas eu nunca de fato peguei para fazer um jogo mesmo, né? Embora esse aqui, não sei bem se pode ser considerado um jogo, uma coisa bem simplesinha. Mas, foi minha tentativa aí. Foi o que deu pra fazer em 2 dias. E eu quero mostrar esse trajeto para vocês. E minha ideia inicial era conseguir surpreender meu filho de alguma maneira. Então eu tenho esse... Eu quero que ele aprenda a desenvolver, a criar jogos. Quero que ele tenha isso estimulado, para que ele trabalhe nessa área. Mas eu quero mostrar para ele o potencial. Então eu falei, eu vou fazer uma brincadeira aqui. Vou pegar 2 dias e tentar fazer alguma coisa para que ele jogue, que ele brinque um pouco. E vamos ver se ele vai ficar surpreso, No final desse vídeo aqui tem a reação dele. Eu gravei o vídeo. E beleza. Então eu criei o desafio. Eu ia fazer em 2 dias um jogo na Unity. Tá bom. Mas eu precisava de um tema. Então eu comecei a pensar. Tive algumas ideias aqui, outras ali. E eu tava brincando muito com a câmera do celular. Com o sistema LiDAR do iPhone. Que ele consegue mapear os ambientes em 3D e tal. Fazer uns pontos aqui e ali. Eu falei, pô, bacana. Mas eu não vou conseguir fazer isso não. Então eu não fiz isso, eu não usei o LiDAR, mas a ideia de ter o ambiente, a foto mapeada, você conseguir determinar os pontos, os limites e tal para passar, é uma coisa que eu fiquei pensando em se eu consigo trazer isso de alguma forma para o 2D, de uma forma mais simples. E foi nisso que eu trabalhei. Então primeiramente a minha ideia é que eu digitalizasse toda a minha casa, então eu teria todos os ambientes digitalizados, e eu faria com que não fosse possível atravessar determinados cantos, restringiria a área que ele pode passar e tal. E não deu certo. Primeiramente eu teria que tirar uma foto de cima para baixo e eu não achei nada aqui em casa, não tinha nada fácil o suficiente para fazer isso. Sempre ficava ou eu aparecendo na imagem, ia precisar de muita edição, ou eu não conseguia a altura certa para conseguir captar tudo certinho. Então eu meio que deixei isso de lado porque ia tomar tempo relativo desses 2 dias para eu estar fazendo. E aí que veio a minha ideia, pegar alguns seriados que ele já assistiu comigo e que ele assiste. E aí eu ia pegar fotos, procurar fotos do set de filmagens, ver se eu acho uma câmera aérea ou alguma que tenha um ângulo legal e conseguir trabalhar nesses caras. Então foi o que eu fiz. Então eu comecei a procurar algumas imagens, que nem aqui eu coloquei o set do Harry Danger, que é um seriado que ele assiste, e tinha algum material legal. Então eu comecei a procurar aqui alguns sets, esse aqui, mas eu não achava nenhum de câmera de cima para baixo. Então eu meio que desisti dessa questão do top-down e ia criar o jogo nesse tipo de perspectiva aqui, que você tem uma certa profundidade e tal, então daria para brincar. Então beleza, então o ponto inicial seria isso, eu pegaria as imagens dos seriados e iria fazer um mapa ali para eu poder determinar onde ele deveria ou não deveria ir. Beleza, peguei as imagens que eu queria e depois eu pensei, tá, eu preciso de um som. Então o que seria mais legal? Eu resolvi procurar o som temático de cada seriado que eu peguei e procurar ele no YouTube da forma instrumental. Então aqui tem do Dragon Ball, por exemplo, e aí no instrumental eu não tenho as vozes, seria só o som mesmo, só os instrumentos, sem a voz. E eu consegui de quase todos os seriados, eu consegui a versão instrumental, menos de um, mas eu consegui. Aí eu peguei os MP3 para poder jogar no arquivo do jogo, e poder executar aqui. Mas beleza, então eu já tenho o mapa, digamos assim, e os áudios. A primeira coisa que eu fiz depois disso, foi iniciar o projeto na Unity e eu já quis pegar os problemas que eu teria durante o jogo, Eu já tinha meio que pensado mais ou menos da história, que eu não vou passar muito aqui para ficar de surpresa para vocês acompanharem depois a reação do meu filho, mas eu precisava de um sistema de diálogo, Então, por exemplo, aqui nesse trechinho, que é o primeiro diálogo que tem, aparece a minha foto, o meu nome e o texto aqui. Mas eu tive que fazer todo esse sistema do zero. Eu resolvi não pegar nada pronto, então realmente eu fiz tudo do zero. E eu criei um sisteminha para definir qual é a imagem que ia ser exibida, qual seria o nome, qual seria o texto.
a ação aqui de ir pro próximo, qual que seria, no caso aqui eu chamo um evento quando finaliza tudo, foi avançando no diálogo, terminou o diálogo, eu chamo um evento, se for o caso, né? E aí pra ir pra algum lugar ou acontecer alguma coisa. Então eu tive que bolar tudo isso e basicamente nessa separação dos arquivos e da construção do sistema de diálogo como um todo, eu acabei gastando meu primeiro dia. Então foi basicamente isso aí. Já no dia seguinte, eu já tinha um sistema de diálogo funcional, eu já tinha as imagens, né, tanto nossa aqui da família que vai aparecer no jogo, quanto dos cenários. Beleza, né, agora era a hora de programar. Então o que eu fiz? Aqui o código do sistema de diálogos que eu estava comentando, né? Lembrando que como eu fiz em 2 dias, né, o código não tá lá aquelas coisas que se diga, meu Deus do céu, coisa organizada, mas eu tentei deixar mais ou menos organizado para não me perder muito. Então não usei nenhuma arquitetura, nem nada muito assim, né? Como desenvolvedor de aplicativos, eu sou muito acostumado a trabalhar com MVVM, Viper, Clean, então já tem algumas arquiteturas, mas eram 2 dias, um projeto simples, então vamos que vamos, e aí eu fiz uma coisa mais basiquinha aqui. Mas beleza, então aí no domingo foi mais começar a codificar mesmo. Aqui eu tenho a cena, né, do jogo, e aqui são todos os possíveis mapas, né, que ele vai passar. Então, para não criar várias cenas para cada mapa, o que eu fiz? Eu peguei a coordenada da câmera e eu fico mudando o x e y dela para ir para o seriado que eu quero quando ele atingir determinada parte do jogo, né? Então, ele conseguiu tal coisa, ele vai para tal parte. Mas isso vocês vão ver na gameplay mesmo. Então, aqui eu deixei todas as imagens dessa maneira. Eu faço com que a câmera salte no x e y, né, conforme aconteça alguma coisa. E quando isso ocorre, eu coloco o áudio respectivo do seriado. Tá? E aí eu trabalhei, né, num domingo também, com um sistema de colisão. Então o que eu fiz? Normalmente você tem alguns tipos de colisores. Eu posso colocar aqui colliders. E você tem aqui o box collider, que é um quadrado, tem o cilindro, tem o círculo. E você tem esse aqui que seriam de quinas, né, esse edge. E aí você consegue meio que desenhar o caminho que você quer que se forme essa parede, no meu caso, que era esse colisor. Então, usei essa ferramenta e desenhei aqui no contorno de alguns móveis, né, alguns pontos estratégicos. Seriam essas linhas verdes aqui. E eu consegui delimitar o espaço que ele podia ou não atravessar. Não ficou perfeito, tem um bug, outro aqui, outro ali. Mas, novamente, não era o objetivo fazer algo 100%, né? E esse outro, que está aqui, esse retângulo, que está bem aqui no meio, são outros colisores, nesse caso é um box collider, que eu usei para ativar um evento. Então, quando ele encostar nesse colisor, eu ativo o evento de diálogo. Então, esse colisor, ele não literalmente colide, ele não vai parar ele de andar, o personagem, mas quando ele recebe a colisão, ele ativa um evento de diálogo. Igual os do fim da cena. Eu escondi nas cenas aqui alguns outros colisores que, quando ele encosta, ele vai para a cena seguinte, né, para a próxima fase, digamos assim. E por fim, tem os coletáveis que eu coloquei. Eu gostaria de ter colocado algum obstáculo, algum chefe, alguma coisa assim, não teve tempo. Então ficou uma coisa bem simples, só de coletáveis mesmo. Mas foi o que deu para fazer nesses 2 dias. Então esse aqui é o jogo bem por cima, tá? Eu vou mostrar agora para vocês a reação dele e daqui a pouco eu volto. Então, Júnior, eu filmei aqui para te mostrar uma surpresa que eu fiz. Eu trabalhei 2 dias nisso. É uma coisa bem simplesinha, tá? Mas eu quero gravar sua reação. Tá. Então isso aqui é um joguinho bem simplesinho. Você vai usar as setas do teclado aqui para andar, beleza? Basicamente só isso. Quando você quiser começar, você aperta em play. Mas lê o que eu coloquei. Beleza? Tá. Eu mas eu não vou ser muito bom nas Não tem problema. Eu vou tocar a música aqui, que tem uma música de fundo. E aí você começa, peraí. Ai, meu Deus. Júnior, não sei como, mas alguns de seus seriados preferidos sumiram. Fica para o próximo ali. Eles precisam de sua ajuda. Você deve recuperar alguns objetos, mas preciso ser rápido.
Foi o Zúlio. Vai, continua. Acerta o teclado, lembra? Acerta o teclado. Tá. Olha você aqui, ó. Olha o Kenan te olhando. Lê. Kenan que é legal, mas não tenho nenhum item aqui. Aperta lá pra continuar. Era isso que eu ia falar mesmo. Verdade, eu acho que você caiu no seriado errado, para outro. Para o Próximo. vai. Beleza, aí você tem que sair do seriado que você vai pra outro. Tenta achar a saída aí. Agora nos setinhos, né? Tá Nos setinhos, bom. só setinhos, né? É. Se você não tá conseguindo fazer. Ah, não. Só. Não tá acreditando. Aí, você achou Legal, você achou o item e salvou o seriado, mas existem outros ainda. Continue. Ai, ontem. Cuidado pra... Vai logo, tem lição de casa ainda. Não, mas até que as Aqui? setas, gente, setas. Ah, Setas é o não, do elevador. Harry Danger. E agora? Lembrando que você tem que procurar o item, vai olhando aí, ó. Não vai andando pra achar o próximo lugar. Opa. No sofá. Eu saio. Ah, sei. Eu saí da escada. Vem pra cá. Eu tô aqui. Aí, pega aí. Irmão. Boa, irmão. Atende que não tem um R, igualzinho ele fala. Tá. Aperta aí. Beleza. Aqui, ó. Aí. Olha você girando lá embaixo. Olha, Johnny. É. Vem pra cá. Aí, pegou. Legal, já são 3 itens. Será que faltam muitos ainda? Não sei. Oh, yeah. Você conseguiu, Júnior. Agora chegou a hora de saber a verdade. 3, 2, 1. Levanta, Júnior. A hora da escola. Ué, meu quarto? Como assim? Não é possível. Era só um sonho. Fim de jogo. Tá vendo no seu quarto? Lembra que você descobriu que eu tava tirando uma foto? Era pra colocar você na cama. Dá pra você andar aqui, tá? Não estrague não, né? Dá pra você andar aqui. E aí, o que você achou? Melhor não. Eu não diria, né? Dá pra dar umas risadas pelo menos. Uhum. Tem como sair daqui não, Rita? Não fiz mais nada assim. Mas beleza, deixa eu ver. Gostei. Bom, e é isso, pessoal. O vídeo foi esse, espero que gostem. Eu tenho mais algumas ideias aí pra estar brincando. E eu quero tentar fazer alguns desafios, criar alguns jogos, criar algumas coisas um pouquinho mais avançadas. E eu vou estar aprendendo em Unity. E posso passar pra vocês algumas coisas também. Eu posso gravar uma live, fazer um vídeo realmente ensinando a fazer recriar esse jogo, fazer outras coisas assim, pra quem não entende muito da Unity. Eu sou desenvolvedor sênior, né, então já tenho alguns anos de desenvolvimento, então a parte do código para mim é muito fácil de pegar, muito transparente, a arquitetura, tudo, mas a questão de manipulação de eventos, coisas de jogo mesmo, sabe, sprite, eu não tenho tanto costume. Né, a ferramenta mesmo da Unity, embora eu já tenha usado ela para criar aplicativos, e até meu TCC foi feito com Unity, não é como se eu tivesse muita experiência com isso, mas né, podemos aprender juntos também. Então por esse vídeo é isso, agradeço a todo mundo e nos vemos na próxima.